Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Sexto Monumento. As bicicletas já rodam na estrada no hemisfério sul, como de costume, na região da Oceania, mais propriamente na Austrália, com o Tour Down Under. Esta semana tivemos o Tour Down Under feminino e começa na noite de segunda para terça, ou seja, quando ouvirem este episódio já terá decorrido a primeira etapa do Tour Down Under masculino, que é sempre aquela primeira prova onde vemos um corredor que nos ilude para o resto da temporada. E para me acompanhar no dia de hoje, volto a ter a companhia de Nuno Ferreira, que já tinha estado comigo na semana passada. Nuno, seja muito bem-vindo. Vamos olhar aqui ao que se tem passado um bocadinho do outro lado do mundo e também falar mais a sério nós comentamos na semana passada, não é? Quando gravamos o episódio que tinha sido apresentado o percurso do Giro, aqui falar mais a sério sobre as três grandes voltas, um pouquinho sobre o percurso de cada uma e qual é que nos causa assim mais expectativa para o decorrer deste ano. Olá David, olá também aos nossos ouvintes. Sim, começou na Austrália e tu tocaste aí num ponto que é alguma das minhas irritações por causa do Tour Down Under, que são aqueles ciclistas que nos iludem e depois aqui as avaliações que se fazem de alguns desempenhos e depois, passado um mês ou dois, que estão um pouco desenfadados com aquilo que nós vimos acontecer no Tour Down Under com alguns corredores. Mas sim, é sempre importante e há sempre aqui alguns temas e alguns corredores interessantes e nomeadamente alguns corredores jovens que têm aqui uma boa oportunidade. Não podemos esquecer que é uma corrida do World Tour que dá aqui alguns pontos que podem ser importantes a algumas equipas, porque este ano vamos voltar aqui a tocar um bocadinho no assunto dos rankings das equipas, devido a ser o último ano do triénio, e depois também vamos aqui no final abordar aqui um bocadinho o Tour, o Giro e a Volta, que já foram conhecidos os calendários, já aqui há algumas opiniões que vão divergindo, uns que preferem um percurso, outros preferem outro, é um bocadinho quase cada cabeça a sua sentença, mas eu acho que há aqui alguns pontos interessantes por onde analisar, aqui nas grandes voltas, algumas semelhanças ou não que tem vindo a ser feito nos anos anteriores, mas acho que também vai ser aqui um ponto interessante aqui para a nossa conversa /debate, se assim quisermos dizer. Falavas exatamente dessas surpresas que acontecem um bocadinho no Tour Down Under. No ano passado venceu o Stephen Williams, que depois não foi um dos nomes mais importantes da temporada, se bem que a temporada também foi um bocado abocanhada por 4 ou 5 nomes, mas como tu disseste bem, ainda venceu a Flash Fallon e depois a volta à Grã-Bretanha, ele que venceu o Tour Down Under assim um bocadinho do nada, e não é propriamente um jovem, já tem 28 anos e enverdará aqui o dorsal número 1 quando a corrida começar, mas vamos olhar ao que foi a corrida feminina e que teve também surpresas, podemos dizer assim, com a vitória da Noemi Rogge, da EF Education Hotely, a corredora campeã suíça, teve aqui a sua maior vitória da carreira e também a primeira vitória no World Tour, as duas primeiras, uma pela geral e outra ao ter vencido a etapa rainha na chegada ao Ilunga Hill. A corrida apenas com 3 etapas. A primeira foi vencida pela neerlandesa Danique Engveld, da Ceratizit, que resistiu ao pelotão depois de ter atacado sensivelmente a meio da etapa. O pelotão também aqui não foi muito cuidadoso, podemos dizer assim, subestimou um bocado a corredora neerlandesa, e ela conseguiu vencer ainda com 36 segundos de vantagem. Também acho que aqui acabou por ficar um bocadinho o peso na equipa da Canyon SRAM, foi uma das que mais trabalhou, principalmente nesta primeira etapa, e na segunda etapa tivemos aí sim a vitória da Noemi Rogge à frente da Silke Smulders, da Mia Bjørndal Ottested e da Niamh Bradbury, uma das maiores
favoritas, a Niamh Fisher Black, até começou ao ataque logo sensivelmente ali no último terço da subida, mas talvez tenha um bocado subestimado as adversárias ou valorizado demais as suas forças. Ela que também teve uma queda ao longo da etapa, talvez isso também lhe tenha pesado, e acabou apenas em nono. A vitória foi para a corredora da AF Education, e no último dia, na chegada a Stirling, um clássico do Tour Down Under, seja do lado masculino, seja do lado feminino, a vitória foi para a Chloe Dygert, batendo a Silke Smulders e a Noemi Rock, o que não causou nenhuma alteração na classificação geral. E vitória para esta corredora da AF Education. Nuno, na entrevista após a etapa, ela disse que ela sabe que é forte e que tem capacidades, mas às vezes falta ali um bocadinho mais, e valorizou muito o apoio da equipa ao longo do dia. É uma corredora que já no ano passado já tinha feito um ano bom, com alguns top 10 no World Tour. Começa aqui com o pé direito e fica, como nós dissemos lá atrás, fica agora a faltar saber se isto vai ser uma constante ao longo do ano, se ela vai ser uma corredora para estar aí nos top 10 das corridas World Tour, ou se é um acaso do Tour Down Under. Sim, já tocaste em vários pontos, nomeadamente nas vitórias. Tens sido até ao momento estas vitórias que ela acabou de conseguir na etapa e na geral ser, se calhar, os maiores marcos da sua carreira até então. Claro que ser campeã nacional é sempre uma coisa muito importante para um corredor, mas em termos de World Tour é aqui uma grande vitória que ela conseguiu ter. Tocaste aí nos pontos, 3 etapas, ou seja, aqui muitas poucas possibilidades de fazer diferenças, e aqui esta etapa, a etapa na chegada a Villeneuve, com as duas passagens que nós tínhamos aqui na subida, acabava por ser a etapa decisiva, a etapa rainha, e assim foi. Foram 2 passagens, nomeadamente a primeira, que serviu essencialmente para o grupo se agrupar. É certo que houve ali vários ataques e depois chegou em determinados momentos haver uma ou outra corredora isolada, mas o pelotão sempre foi seguiu muito perto e sempre foram existindo vários ataques, não houve propriamente nenhuma equipa a dominar. Tu já falaste aí depois naquilo que seguiu mais na última subida, a Fisher Black, mas até então até a própria Chloe Dygert, a Amanda Spratt, a Niamh Bradbury tiveram sempre muito ativas, e depois ficou aquele pequeno grupo para a subida final, onde até tocavas aí no ponto, a Fisher Black foi a primeira propriamente a mexer, e aqui a Noemi Rogue esteve muito bem, na subida final a cerca de 700 metros, sensivelmente. Ela atacou, levou consigo a Smulders, mas desde logo ela percebeu que ali num ritmo acima, e foi sempre puxando e acabou por deixar aqui a neerlandesa para trás, e depois lá está, também não era assim muita distância até ao fim, até à meta, e aqueles 700 metros finais ela conseguiu ainda amilhar aqui uns cerca de 10 segundos, que depois viria a ser muito importantes, até porque lá está atrás depois as favoritas, digamos assim, os principais nomes que nós tínhamos aqui e que até então tinham estado a atacar. Pronto, depois quando é para trabalhar e para fechar o espaço, normalmente nós sabemos como é que são nestas situações. Costumam sempre custar um bocadinho a vir para a frente, puxar e trabalhar para as rivais, e aqui a Suíça acabou por aproveitar muito isso, e depois até se olharmos para as principais candidatas que hipoteticamente tínhamos à vitória aqui para a competição antes da prova começar, a Elise Chabi, a Spratt, a Fisher Black, até a Niamh Bradbury, acabaram por ficar aqui depois desta etapa a mais de 25 segundos na geral, e depois para o último dia é certo que tínhamos ali uma chegada ali ligeiramente num alto, mas era uma etapa que não tinha grandes diferenças para poder deixar aqui a Suíça para trás, e depois foi isso um pouco que acabou por acontecer. A Suíça teve muito bem no último dia, sempre que
em primeiro lugar, teve sempre muito bem colocada, e depois em alguns ataques que foram surgindo, porque a própria Niamh Bradbury e também, inclusivamente, a Amanda Spratt ainda tentaram, em determinados momentos, sair, mas nunca conseguiram ter grande espaço. E depois a Noemi Roga, até inclusivamente no final, foi sprintar também juntamente com as restantes corredoras e até acabou por fazer um terceiro lugar. Portanto, ela teve aqui muito bem, consegue aqui uma grande vitória, e é aquilo. Vamos ver se ela nos está a iludir ou não. Pode dar aqui sinal de que neste tipo de etapas, não com chegadas em alto, mas aqui com um topozinho no final, aquelas chegadas quase que podemos dizer para os panchers, ela pode ter aqui no futuro e este ano fazer aqui alguns resultados interessantes, mas sem dúvida alguma que aqui, falando na prestação dela, esteve muito bem na etapa decisiva. E na etapa rainha, que fazia a diferença, acabou por vencer com muito mérito. Não era a principal candidata na antevisão, se calhar eu nem a colocava num pódio, portanto podemos dizer que tivemos aqui uma ligeira surpresa, mas que no final, analisando o que nós vimos aqui na competição, é uma competição curta, é certo, mas ela acabou por estar muito bem. No primeiro dia, inclusivamente, ela chegou a ter ali, já nos quilómetros finais, um problema mecânico e teve depois de finalizar a etapa com uma bicicleta de uma sua colega de equipa. Portanto, quando tu vences uma etapa, quando fazes terceiro noutra e até no primeiro dia consegues reagir rápido a um problema que te surge perto do final, estás de parabéns. E agora ficamos aqui um bocadinho interessados em perceber se aquilo que voltamos desde o início a dizer, se será fogo de vista ou não, mas eu acho que aproveitando depois o vasto calendário que temos ali numa ou noutra prova clássica, até depois nas grandes voltas, conseguir entrar numa fuga, acho que aqui que a Noemi Roga pode ser um nome que nós, se calhar, vamos falar aqui mais algumas vezes ao longo desta nossa temporada, aqui no sexto momento. Deixa também olhar para as outras classificações. Ela acabou por vencer por pontos. Na montanha venceu a Alyssa Politz, que corria pela seleção australiana, corredora de apenas 21 anos e que correu nos últimos anos na Jaico, Liv, a Lula, os vários nomes que a equipa teve. Este ano não corre numa equipa profissional, mas correu esta corrida pela seleção australiana. E a classificação da juventude ficou com a Eleonora Chiaboco, da Team Picnic Post NL, uma classificação da juventude que apenas contava com 8 corredoras, ou seja, não está, este país não é para jovens e este calendário também não é para jovens, mas tivemos de facto como tu dizias, aqui alguma expectativa depois para ver o que é que vão dar estas corredoras. Fica a curiosidade de também a Silke Smulders, que também, tal como a Noemi Rock, tem apenas 23 anos, e algo que nós às vezes vamos destacando no pelotão feminino, nós estamos habituados agora, não é? Com o Pogacar, com o Remco, não sei o quê, que aos 21 anos eles já ganham tudo. No pelotão feminino o amadurecimento costuma ser um pouco mais tardio, mais como nós estávamos habituados quando começamos a ver o ciclismo. Exatamente. E sabemos que também está ligado a questões depois de profissionalismo, de conciliação com estudos, que é mais comum acontecer no setor feminino do que propriamente no masculino, nesta fase inicial de carreira, até porque costuma haver algumas questões, eventualmente, se as ciclistas acabam por optar ou não, porque infelizmente sabemos que a realidade financeira entre o masculino e o feminino é ainda muito grande, embora nos últimos anos esse esforço tenha vindo a fechar, e até dessa questão que tu tocavas, de apenas estarem esse número de corredoras aqui na prova, dá para perceber a diferença do que vamos ver face ao masculino, onde até aqui na Austrália costuma ser uma daquelas provas onde as equipas, até fruto das pré-épocas dos principais nomes ainda estarem a decorrer, que acabam por aproveitar e colocar e dar aqui uma oportunidade aos seus jovens corredores, ao invés deste número bastante reduzido que temos aqui no feminino. Olhando então para a prova masculina, que arranca no dia em que gravamos, nesta madrugada, conta com a participação de 2 portugueses, a estreia da Afonso Eulálio pela Bahrain Victorious. Lá está, um desses que a equipa aproveita este Tour Down Under para lhe dar a oportunidade de estrear, e também Rui Oliveira na Team Emirates, onde provavelmente tentará aqui nos sprints intrometer-se na discussão. Ele foi 7º na Villawood Men's Classic, que é uma corrida que costuma acontecer exatamente no fim de semana antes de começar
o Tour Down Under, e foi vencida pelo Sam Velsford da Red Bull Bora, e podemos ver muitos nomes de gente jovem no pódio, porque ele foi ladeado por o Henry Ulrich da Alpecin e o Matthew Brennan da Team Visma Leasebike. Veremos também se serão nomes para vermos durante a semana na discussão dos sprints, apesar de que, Nuno, é um Tour Down Under aqui com um perfil muito duro, muito agressivo, talvez poucas hipóteses para os sprinters, ou pelo menos muitas etapas onde eles vão ter que penar pelo caminho. Talvez a primeira e a última talvez sejam as mais garantidas para os sprinters. Pelo caminho, muita etapa acidentada, e como vem sendo normal aqui no Tour Down Under, talvez os nossos olhares estejam mais nos homens da casa. Luke Plapp, Jay Vine, talvez sejam os nomes que nos saltam mais à vista. Os dois corredores assim causam um pouquinho mais de destaque, mas há também que olhar ao vencedor do ano passado, o Stephen Williams. Talvez Jonathan Narvaez, que é companheiro de Vine, também faz aqui a sua estreia. É aquela corrida onde ainda estamos a ver quem está ainda em cada equipa. Finn Fisher-Black também se mudou para a Red Bull, e sabemos que ele não é australiano, é neozelandês, mas que os corredores da Nova Zelândia também costumam estar em bom nível neste início de época. Bem, é aquela primeira corrida onde praticamente quase toda a gente achamos que pode vencer. Sim, para mim Tour Down Under, eu coloco sempre os australianos aqui numa posição privilegiada, até fruto dos campeonatos nacionais que eles têm nos dias anteriores, e costumam-se apresentar aqui em muito boa forma. E tu agora tocaste aí quando falavas aí nos nomes principais candidatos, efetivamente eu também vejo-me forçado a colocar nomes como o Luke Plapp e o Jay Vine aqui como os principais favoritos. Eu também coloco a par do Stephen Williams, por ser o vencedor do ano passado, e também porque também não traz aqui uma equipa tão forte como o Luke Plapp ou como o Jay Vine, mas também tem aqui ao seu redor, por exemplo, um corredor que me deixa aqui um bocadinho intrigado, que é o Corbin Strong, que eu acho que tanto pode finalizar e ali algumas etapas com alguma dificuldade bem, como também pode, por exemplo, até imiscuir-se no eventual sprint, ali numa chegada mais confusa. Também aqui um nome muito interessante aqui que a equipa tem para esta prova, mas acho que aqui o Plapp e aqui o Jay Vine são, para mim, os dois principais candidatos, a par do Stephen Williams, mais por ser o vencedor do ano passado. O Luke Plapp está numa boa forma, um bocadinho aquilo que eu já disse há pouco, ou seja, ele vem de vencer o campeonato nacional de contrarrelógio. No de estrada, quase que podemos dizer que ele consentiu ali um bocadinho a vitória ao Luke Dobrich, porque o Luke Dobrich também já não era campeão nacional há cerca de 12 anos, e acho que teve havido ali um acordo, e aqui o Luke Plapp se cedeu a vitória ali no final ao seu colega mais experiente da sua equipa, aquele tipo de vitórias e de momentos que acabam sendo importantes para a coesão do grupo e que depois eventualmente no futuro lhe poderá dar jeito. E a Jay Coagula também corre em casa, é uma equipa que está habituada a ser bem sucedida aqui na Austrália, e traz-me aqui também corredores interessantes. Eu olho para aqui, para a start list, vejo aqui o Mauro Schmid, que também é um corredor que tem perfil e tem características também para eventualmente poder ser um outsider aqui num segundo plano, sem o Luke Plapp lutar pela vitória. E depois o Jay Vine, que está apoiado também por uma boa equipa, também eu posso dizer que teve bem, é certo que não venceu nem o campeonato de contrarrelógio, nem o campeonato nacional de estrada, mas também temos que perceber que ele corre sozinho, e por exemplo quando a Jay Coagula consegue ter 5 ou 6 ou 7 corredores nos campeonatos nacionais e ele corre sozinho, percebemos que há aqui uma grande disparidade de forças. O Vine
é um bocadinho na interrogação, também porque ele ainda não é o Vine que nós já ouvimos ser, não é aquele Vine, nomeadamente de 2023, que entrou muito forte aqui na Austrália. É certo que no final da temporada passada conseguiu livrar-se um bocadinho dos problemas físicos. Ele, se nos recordarmos, foi um dos ciclistas mais afetados pela queda no País Basco. É certo que falámos muito no Vingegaard, no Remco e no Roglic, mas se calhar se formos a ver, ele a par do Vingegaard foram os dois mais com as sequelas piores daquela queda. Mas tem aqui uma equipa boa. Eu acho que o Vine, já referi várias vezes aqui, quando tu estás na Emirates não podes desperdiçar as oportunidades que eventualmente podes ter para liderar, e estando a correr em casa também acredito eu que vai querer marcar aqui também uma posição e apresentar-se em boa forma para lutar pela vitória, para tentar aqui em 2025 fazer um bocadinho aquilo que ele fez na sua temporada de estreia na Emirates ali em 2023, quando entrou muito bem, poderá ser e terá aqui a oportunidade para poder lutar pela vitória. Tem uma boa equipa. Tu falavas no Narvaez. O Narvaez também pode ser uma espécie de plano B, digamos assim, da Emirates, se a Jake consegue ter ali no Mauro Schmid um plano B. Aqui eu acho que a Emirates com o Jonathan Narvaez também poderá ser esse plano B. Depois vamos ver como é que vão jogar as equipas em termos estratégicos durante as etapas, e depois acaba por ter aqui o Marco Soler, o próprio Pablo Torres, que vamos ver. Não sei se terá um bocadinho a liberdade que teve o ano passado o Del Toro para agitar as etapas ou não. Mas também é um talento, e também, se for preciso, poderá ser um auxílio importante nas dificuldades, e até mesmo para depois fazer a gestão das etapas. Falamos do Rui, até para poder eventualmente disputar uma chegada ao sprint ou não, mas também depois tem aqui os reforços, o R. Gotts e o Júlio Johansson, que corria na Sabegal, que vão dar aqui um auxílio importante na gestão das etapas para o G-Vine. Depois há os outros que eu acho que também alarga aqui um bocadinho o espectro. Já falei aqui nos outsiders que podem surgir do Mauro Schmid e do Narvaez. O Fischer Black tem aqui também uma boa oportunidade, estando a correr praticamente em casa, como tu dizias, ao ser vizinho aqui da Austrália, e na nova equipa tem aqui uma motivação extra. Passou os últimos anos a correr na Emirates, a ter sempre praticamente que trabalhar para alguém, e aqui ao correr na sua nova equipa poderá ter aqui uma das poucas oportunidades, mas com esta mudança é sempre importante entrar muito bem, e acredito que aqui o Fischer Black possa ser um dos nomes também a lutar pelo pódio. O Higuita é sempre uma incógnita, nova temporada, nova equipa, perceber o que é que o Higuita poderá fazer com esta start list. Eu acho que ele também poderá ter uma palavra a dizer. O Higuita é sempre uma incógnita por causa da forma em que se apresenta, faz muito lembrar o Dani Martínez, tanto é capaz do melhor como do pior, mas também poderá ser aqui um dos outros nomes a apontar. E depois talvez o Oscar Onley, já que ele ano passado apresentou-se aqui muito bem aqui no Tour Down Under. É um jovem venceu uma etapa no ano passado. Sim, eu recordava-me, eu não tinha certeza se tinha sido ano passado ou 10 anos. Sim, exato, venceu uma etapa. E é certo que se calhar não teve aquela afirmação que, para quem segue o Oscar Onley, e que já ouviu falar no Oscar Onley há uns 3 anos no nome dele, mas é sempre o nome daquilo que eu falei há pouco. O Tour Down Under também nos dá isso, dá-nos se calhar os australianos mais fortes neste início de época, mas também permite espaço a alguns jovens se afirmarem, e embora o Oscar Onley não seja propriamente o jovem estreante em início de temporada de calendário do World Tour, já tem aqui alguma experiência, mas pode ser aqui demonstrar definitivamente as suas capacidades, e demonstrar todo o seu talento, que eu acho que é muito, e que se calhar depois ainda não conseguiu confirmar tanto nas principais provas, mas o Oscar Onley, estando em forma, com este perfil de etapas, eu acho que também que se pode enquadrar muito bem, e também poderá ser um dos nomes a apontar. Mais do que isso, eu vejo aqui o Magnus Sheffield, mas não creio que o Magnus Sheffield consiga estar ao nível destes, e depois também está na Ineos, que também não sei muito bem o que esperar da Ineos. Portanto, eu fico pelos australianos, o Vine e o Plap, como principais favoritos. Também coloco o Stephen Williams, porque vai querer revalidar
revalidar o troféu e depois aqui estes planos B e eventualmente aqui um outro corredor que, com a mudança de equipa, o Fischer Black e o Higuita, poderão tentar começar da melhor maneira, digamos assim, a sua nova aventura nesta temporada de 2025. Olhando aos sprints, já dissemos, não há muitas oportunidades, ou assim, não será propriamente fácil para os sprinters estarem sucessivamente na disputa das corridas, por exemplo, que se olharmos principalmente a etapa 2 e a etapa 4, são etapas que têm subidas duras, que não são próximas, mas também não são longe da meta, que vão dificultar muito, que lhes vão dificultar muito a vida, mas principalmente a etapa 1 e a etapa 6 são aqui as mais favoráveis a sprinters. Destacaria, claro, o homem da casa Sam Velsford, até porque já venceu esta mini clássica, este critério que serve um bocadinho para abrir o apetite, e depois talvez também Phil Bauhaus, mas há aqui ainda outros nomes, muita gente aqui com alguma possibilidade, diria assim, como... Eu acho que o Danny Van Poppel, por exemplo, sim, eu acho sim, que o Van Poppel sempre que vai tendo oportunidades, que não está numa equipa com muitas oportunidades, e no passado sempre que não teve que lançar alguém, até sempre foi um corredor que até consegue finalizar muito bem. E depois, se quisermos alargar mais alguns corredores, embora os que tu já referiste, o Velsford e o Phil Bauhaus, sejam propriamente os principais, na minha opinião, candidatos. Temos aqui o Andrea Vendrame, o Tobias Randy Anderson, o próprio Brian Cockard, Casper Pedersen, talvez, e depois o Corbin Strong, que eu não sei se ele vai mais para estes, digamos assim, batalhar com estes sprinters puros, ou então numa daquelas etapas que tu referias, que se calhar os outros sprinters todos eles não vão conseguir passar, e ele talvez até se consiga aguentar, e depois ele tem uma boa ponta final. Eu recordo-me bem, primeiramente feito da Vuelta no final do ano passado, onde ele conseguiu passar algumas dificuldades, praticamente juntamente apenas com o Caden Groves e o Wout van Aert, digamos assim, de sprinters puros. Também poderá ser um nome que, e depois no final, até para as contas da classificação dos pontos, eventualmente também possa acabar bem colocado. Mas sprinters puros aqui para a primeira e última etapa, que eu acho que são as duas etapas para eles, eu acho que o Velsford e o Phil Bauhaus são os principais candidatos, mas também, por exemplo, o próprio Rui, vamos ver o que é que ele poderá fazer, se não poderá surpreender. No entanto, lá está aqui nomeadamente o Sam Velsford, correndo em casa, e ele, os dias de competição que já fez saíram-lhe bem, está motivado, e também está numa equipa. E tem o Van Poppel para lançar. Para lançar, há sempre também essa questão, e depois há o fator de estar na Red Bull, que não vai ter sequer assim tantas oportunidades depois durante a temporada de poder sprintar, ou se vai ser em corridas se calhar de menor dimensão, não propriamente assim nestas de calendário do World Tour, onde estão os olhos todos em cima dele, e acho que tem aqui uma bela oportunidade, e numa edição praticamente com uma ou duas chegadas para os sprinters, acho que vai ser daqueles casos em que as equipas vão trabalhar para não perder a oportunidade, e depois para acabar por vencer. Portanto, aqui para o sprint vou no Sam Velsford e no Phil Bauhaus, e eventualmente, dependendo de alguma questão, no Danny Van Poppel, que eu acho que ele finaliza sempre bem, e talvez aqui o Brian Cockard, eventualmente também pode surgir aqui mais alguma surpresa, mas olhando aqui aos nomes dos sprinters que temos presentes, eu apostaria mais nesses para a luta pela vitória, nestas que eu considero ser duas etapas. Fechado o capítulo do Tour Down Under, quem estiver com insónias tem aqui um prato cheio de ciclismo para ver. É o comum em janeiro há sempre muito desporto em terras australianas. E já que estamos a falar de australianos e estamos a falar de sprinters, vamos falar de um homem que anda desaparecido, não é, Nuno? Ninguém sabe muito bem de Caleb Ewan. A verdade é que na apresentação da Jake Walula ele não apareceu. Os rumores dizem que poderá estar a caminho da equipa da Ineos. O pequeno sprinter australiano vem vivendo épocas não muito boas, não vence uma corrida no World Tour desde o Tirreno Adriático de 2022, e mesmo na época passada apenas teve
Na época passada teve apenas 3 vitórias, em 2023 apenas uma. Está em crise, Caleb Ewan. E a Ineos também não está muito melhor, por isso isto vai-se juntar. É o casamento perfeito da vida. É o casamento perfeito, é juntar a fome com a vontade de comer. É no mínimo surpreendente, não é? Acho que ficámos todos desde logo surpreendidos porque ele tinha contrato e o facto que tu referias de não ter surgido na apresentação levantou logo ali algumas suspeitas. Tem estado muito aquém do... Eu acho que há um depois que foi nomeadamente a queda que aconteceu no Giro de 2022. Tu agora tocavas nesse ponto na etapa que ele vence no Tirreno Adriático. Ele depois também vence ali na preparação para o Giro na Turquia, mas depois eu recordo-me logo no início do Giro ele tem um toque que salvo até foi com o Biniam Girmay, que ele acaba por abandonar, e acho que a partir desse momento o Caleb Ewan que eu acho que ele depois também abandonou no Tour neste ano, se não me engano, mas também por queda. Também por queda, ok. Mas até esse momento, quando falávamos em principais sprinters a nível mundial, se disséssemos 3 a 4 ou 5 nomes, o Caleb Ewan acho que na grande maioria das pessoas estava lá incluído como um dos principais sprinters, porque ele vinha tendo vitórias, ele estava numa boa forma, só que a partir desse momento eu acho que ele nunca, e com essa queda depois também no Tour, ele nunca mais se voltou a encontrar consigo mesmo, e nem a questão da mudança de equipa lhe acabou para o ajudar, e acho que não querendo ser muito maldoso aqui com o Ewan, tem deixado um bocadinho a desejar nestes últimos anos, e temos que ser honestos, ele tem estado assim um bocadinho desaparecido, eventualmente com, digamos assim, o regresso que ele tinha tido em 2024 à equipa da Jake, embora ele no passado, quando correu na equipa australiana, não tinha essa designação, mas que poderia voltar-se aqui a reencontrar, mas como tu dizias, ele foi conseguindo algumas vitórias, mas digamos assim, não foi propriamente em corridas do Tour, ao nível a que nós sempre nos fomos habituando a ver o Caleb Ewan brilhar, e agora estas notícias que surgem, nós não temos falado muito no Ewan, e depois de um momento para o outro, é que esta saída abrupta da equipa para a Ineos, que depois agora nós começámos a Ineos, acho que temos sido bastante críticos da Ineos, porque a Ineos nós não conseguimos perceber muito bem o que é que a equipa, como é que ela está a ser gerida nestes últimos 2-3 anos, o que é que ela pretende, desde logo com a questão dos homens para as grandes voltas, para líderes, já houve aqui várias confusões, depois houve o caso Tom Pidcock, como é que é possível uma equipa que tanto apoiava o Tom Pidcock, tendo uma grande estrutura em torno do Pidcock, por exemplo no cyclocross e no mountain bike, de um momento para o outro o Pidcock sai da equipa, e agora ouvimos falar no Caleb Ewan para a Ineos que no passado sempre que teve sprinters, ainda no tempo da Sky, o Mark Cavendish, mais mediático talvez, acaba por sair devido à falta de espaço. Se me recordar, o próprio Elia Viviani talvez tenha sido aquele que teve mais sucesso, embora o Viviani também teve muitas poucas oportunidades, e nós dizemos que ele teve sucesso um pouco em função disso, porque ele depois corria algumas provas de menor dimensão, porque para as grandes voltas, que era aquilo que ele queria fazer, ele não podia ir, porque a equipa britânica acabava por levar uma equipa em torno dos líderes, e depois até foi em função disso que o Elia Viviani acabou por sair para a Quick Step. Acho que esta possível contratação do Caleb Ewan define muito do que é a Ineos. Acho que a Ineos é uma incógnita neste momento no ciclismo, e eu não percebo exatamente o rumo que os responsáveis querem dar à equipa. Não sei se será a melhor opção para o Caleb Ewan, eu acho que não, porque também que comboio terá o Caleb Ewan para disputar provas ao sprint? Olhamos para o hotel da Ineos, dá-me muitas dúvidas, confesso que ainda não consigo perceber, é certo que ainda não foi oficializado, mas também isto no ciclismo, como eu costumo dizer, é um mundo pequeno, e quando certos e determinados jornalistas publicam essas notícias e que têm credibilidade, é certo que há a grande possibilidade de que neste momento eventualmente estarão a existir negociações. Não consigo muito bem perceber, vou ver, porque para mim a Ineos já é muito complicada de perceber neste momento. Não sei que rumo é que os responsáveis querem dar à equipa, não consigo perceber. Nós aqui fomos falando várias vezes na Ineos ao longo dos últimos anos de quem é que seriam os líderes ou não. O que é certo é que não vemos a Ineos, não contratou ninguém. Sempre falámos que teriam jovens com potenciais para poder assumir, mas o que nós temos visto é os jovens com potencial a saírem da equipa,
Portanto, aquela imagem é a casa a arder. De outra forma de eu dizer que esta contratação para mim levanta bastantes questões. No entanto, se ela surgir, as maiores da sorte ao Caleb Ewan, que se consiga integrar bem na Ineos, mas eu acho que se o Caleb Ewan sai mesmo da Jake Wabula, existiam mais algumas opções que eventualmente seriam muito melhores para eles. É certo que as portas poderão estar todas fechadas, porque as equipas já estão feitas, os orçamentos já estão definidos, mas ainda assim, Caleb Ewan e Ineos parece-me, pegando na questão dos casamentos, um casamento que não vejo a ser com muito sucesso, David. Chegou-se até a comentar se poderia ser a reforma de Caleb Ewan. Como tu dizias aqui, há certos jornalistas que nós tomamos quase como palavra dada é palavra cumprida, e o Daniel Benson já afastou essa possibilidade, e o mais certo parece exatamente ser que ele vá para a Ineos. Veremos o que é que os próximos dias nos reservam. Como dizias, a Ineos também está uma certa amálgama, ainda não sabemos muito bem o que poderá sair dali para os próximos, para esta temporada e para as outras que aí vêm. Nuno, e para terminarmos, como tínhamos dito na antevisão, aqui apenas olhar um bocadinho pelas grandes voltas, isto porque na semana passada foi apresentado o Giro, já tinha sido apresentado o Tour e a Vuelta. São as três grandes voltas do ano. As pessoas até ficaram surpreendidas com o percurso do Giro, muitos a dizerem que era um percurso muito levezinho em relação ao que é comum no Giro. O Tour, talvez um percurso muito completo, mais até do que é costume para o Tour, com dois contrarrelógios, apesar de um ser uma cronoescalada, o que também será uma novidade interessante para vermos o que é que poderá acontecer nesse tipo de etapas, e com muitas chegadas ao alto. E a Vuelta, essa sim, reencarna o seu Matada. o seu volta aqui aos seus tempos áureos, e metade das etapas são chegadas ao alto. Não interessa, qualquer qualquer caminho, qualquer pequena subida que existir aí na vossa aldeia, a Vuelta pode lá chegar. Estejam atentos, provavelmente com destaque para o regresso do Angleiro e da Bola del Mundo. Mais uma vez, para quem for aqui, principalmente da região norte, há aqui algumas região norte de Portugal, há aqui algumas subidas que dá para visitar, nomeadamente a etapa 18, que é a chegada ao Castro da Ervilha, isto já na região da Galiza, que é uma etapa que passa muito daquele percurso da famosa etapa de quando o Miguel Ángel López encostou a bicicleta aqui há uns anos. Mas Nuno, na altura em que estão os percursos cá fora, também foram anunciados, os corredores já começam a anunciar quem vai a quem. Há uma Vingegaard, foi confirmada a sua presença na Vuelta, Roglic no Giro. Em princípio toda a gente se encontrará no Tour. Há também uma expectativa se Pogačar também irá à Vuelta e possamos ter um confronto duplo em grandes voltas de Pogačar e Vingegaard este ano, o que seria de facto espetacular. Mas pergunto-te, das corridas, olhando para o percurso, qual é que te abriu mais o apetite? Eu queria mais o apetite, concordo com muito com o que tu já foste dizendo, é a questão do Tour. Acho que parece-me ser aquele percurso mais completo, ou seja, conseguem ter aqui um misto daquilo que eu, pelo menos quando avalio semana a semana, ou seja, consegue ter aquela etapa, digamos assim, para o sprint, aquela etapa que pode dar para fuga ou que pode dar para uns ataques ali nas fases finais, e que depois também consegue conjugar as dificuldades de montanha. E ao falarmos aqui no Tour, ali a segunda e terceira semana,
difíceis, mas equilibradas, ali com montanhas de etapas de montanha de forma consecutiva, um bocadinho diferente daquilo, por exemplo, que vemos no Giro, que acho que existe aqui a opção de replicar um pouco aquilo que foi em 2022 e 2023, ou seja, montanhas só para dificuldades de montanha para a última semana apenas, e na esperança que depois se decida tudo no último dia. É certo que até foi assim que aconteceu, se nos recordarmos da vitória do Jay Vine face ao Richard Carapaz, e depois até na cronoescalada final, quando o Roglic vence o Thomas e o Almeida, acabou por surgir. Mas também, quem se recordar desses giros, podemos dizer que foram muitas etapas, ou algumas bastante sonolentas, que teoricamente poderiam ser de montanha. Portanto, repetem aqui a estratégia um bocadinho para, até se calhar depois do que aconteceu o ano passado com o Pogačar, em que, pronto, era o Pogačar que já sabíamos que ia ganhar, que se não acontecesse nada de extraordinário, ter decidido aquilo desde logo do início. E eles querem talvez aqui um bocadinho recuperar, até talvez já por saberem que o Pogačar não estaria presente, e tem aqui um perfil um bocadinho para deixar as decisões para o fim. E eu sou um daqueles que também acho que eventualmente faltava aqui mais algumas etapas, alguma dureza, e um bocadinho mais de altitude aqui em algumas etapas. A volta, a questão das chegadas em um puerto, que o Javier Guillem consegue sempre descobrir e fazer aquela etapa. Pronto, aquela etapa que é para os espectadores dos últimos quilómetros irem ver, que tem as dificuldades perto do fim. Não sou totalmente apologista, até se calhar acredito que, falando com alguns especialistas na área das audiências ou algo do género, que aquilo seja o ideal e que seja uma espécie de ciclismo moderno, digamos assim. Mas eu, por isso, em função de quando comecei agora aqui a dizer, prefiro o Tour, que eu acho que há aqui um misto de tudo e é um bocadinho mais completo. E também eu sou fã de cronoescaladas, portanto, acho que aqui a cronoescalada vai dar aqui um toque bastante engraçado e diferente aqui ao Tour. E como tu referias, o Tour, que será aquela competição na partida, tal como no ano passado, vamos ter os 4 grandes em prova. A diferença é que o Pogačar este ano não irá ao Giro, e vai o Primož Roglič. Acho que, falando aqui do Primož Roglič, que sabem, é o meu voltista favorito, é uma abordagem inteligente da equipa, ou seja, tenta já atacar o Giro, sabendo que eventualmente, ou já sabendo que tinha ficado, acho eu, claro que o Pogačar ia querer vencer a Vuelta este ano, e ao Tour o Pogačar e o Vingegaard dão sempre uma abordagem interessante para tentar voltar a vencer aqui uma grande volta, também da própria estrutura da Red Bull, que é uma estrutura que é feita para ganhar, e que acho que sabe que o Roglic, mano a mano com o Pogačar e Vingegaard, infelizmente não consegue brigar com eles de igual para igual. E depois acho que essa é a grande expectativa, é ver o que é que poderá ser também num Tour e numa Vuelta, nas duas provas ali em tão curto espaço de tempo, o duelo entre Pogačar e Vingegaard. E talvez seja essa a principal novidade da temporada. O Vingegaard faz aqui apenas alguns ajustes, mas no calendário que já foram sendo conhecidos, tal como o Pogačar, não muda muito o seu planeamento em face às épocas já anteriores. Mas aqui a novidade é que o Vingegaard vai fazer Tour e Vuelta, também já o tinha feito há 2 anos atrás. A diferença é que este ano já vai anunciado e não vai um bocadinho em surpresa como foi em 2023. Isto, acho que estamos todos curiosos para perceber, porque podemos ter aqui um duplo embate entre o Vingegaard e o Pogačar, e temos visto que já caiu para um, já caiu para o outro. Vamos ver como é que vai ser em 2025, isto ainda não começou. E depois, claro, não podemos descartar o Remco. Neste momento está com a questão do acidente que teve a recuperar. Creio que não sei se eventualmente isso lhe fez alterar ou não o facto de ele ir ao Giro ou não. Sabemos apenas que ele vai ao Tour, depois nada mais está confirmado. Mas também poderá ser um nome a ir à volta ou não, que eu acho que vai depender muito da sua prestação no Tour e depois o nível que ele eventualmente vai ver, a que estará de Vingegaard e de Pogačar, principalmente desses dois. Mas isso talvez só em função do Tour e em função do que a temporada for decidido. Portanto, acho que em termos de percurso, o Tour para mim, dos 3, é o meu preferido.
Acho que há aqui algo a apontar em relação ao do Giro e da Vuelta, e no que toca ao calendário dos principais candidatos, para mim acho que é perfeito. O ideal seria os 4 estarem nas 3 grandes, não é possível. Também tenho que deixar um bocadinho para os outros, falando aqui um bocadinho pelo Roglic. Acho que foi uma abordagem inteligente. Roglic já tem 35 anos, acho que sim, está a fazer e foi uma coisa que nós comentámos no ano passado. O nível parece ser assim tão diferente, não é? Que parece que chegar à altura já com o Giro no bolso não parece um negócio assim tão mau. Não parece mal. Não quer dizer que isto que o Roglic vai, porque mesmo o Roglic já vimos Simon Yates, esqueci-me dele. O Juan Ayuso, entre outros que vão estar no Giro. Não vai ser favas contadas certamente para o Primož Roglic, muito longe disso. Mas acho que para o caso do Roglic é uma abordagem inteligente, ou seja, poderá já chegar ali um bocadinho sem tanta pressão ao Tour, que até nós temos visto o Roglic sempre que vai ao Tour cai, talvez a equipa acredite que até em função disso, de o Roglic chegar sem tanta pressão ao Tour, e depois não vai ser apontado como o principal candidato que até lhe possa ajudar a sua performance. O Remco, não sei até que ponto foi afetado ou não pela queda que teve e pelo tardar no início da sua temporada e em ganhar forma, e se calhar era pouco tempo para ter forma para o Giro, e depois acho que o Pogačar e o Vingegaard têm sempre que ir ao Tour, e depois eventualmente o que podem definir é se vão ao Giro ou se vão à Vuelta. Eu até achava que o Vingegaard poderia querer fazer um bocadinho o que fez o Pogačar no ano passado e picar o ponto para já ficar ali com uma grande volta para si, mas talvez o Vingegaard ou a equipa, em função do planeamento, não sei, ou até do percurso, tenha optado talvez por preferir fazer a volta. Como eu disse, o ideal era ter os 4 nas 3, mas acho que todos eles tiveram uma abordagem interessante ao calendário e pensaram um bocadinho em jogar. Têm que ir ao Tour e depois olharam ali um bocadinho aos seus interesses, sendo que o Remco apenas acabou aqui por ser afetado pela questão da queda e da lesão que neste momento teve, porque até acho que ele também poderia ser tentado a ir, por exemplo, ao Giro, um bocadinho para lá estar, conseguir aquela vitória, estar um bocadinho mais descansado ou não no Tour, mas certamente que as probabilidades para vencer, sabendo que quando se está Pogačar e Vingegaard, isto não é uma opinião pessoal, são os factos, nós sabemos, eles têm reinado e mais ninguém tem conseguido chegar junto do nível deles em provas de 3 semanas. Terminamos assim o episódio desta semana. Digamos também qual é a vossa grande volta favorita. Eu tenho que dizer que não gostei nada desta volta onde todos os dias temos uma nova chegada em alto. Depois de uma volta deste ano onde até tivemos várias etapas acidentadas e várias etapas onde as fugas tiveram a hipótese, não percebo pela necessidade deste regresso a 1001 etapas sempre a subir. Enfim, é como tu dizes, é o prato favorito do Javier Guilhem. E apostar talvez, eventualmente, já sabendo que eventualmente estariam presentes, ou muito provavelmente estariam, nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas que em teoria vão estar presentes o Vingegaard e o Pogačar, com base nesses dois estarem presentes, tentar vender muito bem as etapas com chegadas em alto. Sim. E dizer praticamente que todos os dias há uma chegada em alto. Pronto, é isso. Pode haver um confronto. Um confronto entre os dois, exatamente. Ou também seja... inicialmente ainda não sabia que o Vingegaard viria, mas falava-se que viria o Pogačar. Pogačar, sim. Podia ser, eu quando vi pensei, isto é para o Pogačar ganhar para aí 7 ou 8 etapas para ser a corrida que ele mais ganhou etapas. Mas não sei, veremos o que acontecerá em setembro. Para o Giro, para além do Roglic, também estão prometidos Adam Yates, Juan Ayuso, Richard Carapaz e Mikel Landa. Para o Tour, como dissemos, basicamente a armada toda dos corredores, dos melhores corredores de provas por etapas, para tentarem destronar Tadej Pogačar e evitar aqui o tetra de Pogačar. Nuno, agradeço-te, espero que se tiveres insónias vais ver o Tour Down Under. Se não tiveres, vês de manhã ou enquanto estás a tomar um pequeno almoço, ver o resumo.
aos nossos ouvintes agradecer estar sempre desse lado. Lá está. Neste início de época é aquele, nós queremos ver tudo e mais alguma coisa. Lembro-me quando havia aquela corrida na Argentina, o Tour São Luís, ou depois também foi o Tour San Juan, foram as duas trocar. Havia uns anos em que aquilo era transmitido num stream muito manhoso e nós ainda assim víamos porque estávamos cheios de vontade de voltar a ver as bicicletas, e todos os anos por esta altura volta o mesmo sentimento. Por isso, divirtam-se a todos e um grande abraço.